Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Pedro 5. 1 Pedro capítulo 5. Nós vamos ler do 5 ao 11. 1 Pedro 5, do 5 ao 11. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, do 5 ao 11. Aleluia. Então é assim. 1 Pedro 5, do 5 ao 11. Não se preocupe, eu estou aguardando vocês. Amém? Todos amém? Eu tenho aí. Aguarde eu, pastor, por favor. Beleza. Pode achar então. Aleluia. A palavra de Deus é viva, eficaz e ela permanece para sempre. Amém? E ela é poderosa para dividir alma, corpo e o espírito. E a medula. Meu Deus, que tremendo. Amém? Todos? Então vamos ler. Do 5 em diante. Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. Cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco ele mesmo, vos há de aperfeiçoar conforme a sua fortaleza. A ele seja o domínio para todo o sempre. Amém. Deus, apresentamos a tua palavra, Senhor, e queremos pedir, Senhor, vem falar conosco através disto, Deus, através daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Pai, tira qualquer sofisma, qualquer fortaleza mental agora, Deus. Que haja liberdade de ação do teu espírito e todo espírito contrário que tenta impedir a pessoa de entender o teu querer e a tua vontade, cesse agora. Caia por terra em nome de Jesus. E que possamos aprender contigo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 20 navios foram abatidos. 20 navios. Fragatas, porta-aviões, 20. 164 aviões destruídos da base naval de Pearl Harbor. Pior disso, gente. 2.400 soldados americanos morreram nesse ataque. Outros 1.250 ficaram feridos. Pastor, mas por que você está falando isso para nós? A história deve trazer lições para a nossa vida. A história é o maior exemplo para a gente aprender as coisas. Eu não consegui achar a parte anterior ao filme, mas na parte anterior ao filme, os soldados americanos estavam totalmente tranquilos. Totalmente tranquilos. Estavam totalmente despreparados. Essa é a palavra. Os soldados americanos estavam vivendo dias de tranquilidade, de paz, achando que não poderiam nunca ser atacados da forma que foram atacados. Em 1941, a guerra já tinha estourado na Alemanha. Os nossos irmãos, os meus irmãos e os seus irmãos judeus já tinham morrido milhares de judeus. Milhares. Por causa da perseguição nazista. A Europa estava sendo destruída pelo poder do nazismo. Mas Hitler tinha alguns aliados. Quais eram? Na Itália tinha o Mussolini, que era aliado de Hitler.
e no Japão, o imperador japonês era um aliado dos alemães. O que Hitler falou para os alemães? Se aliem a mim, eu vou conquistar o mundo e eu te darei a China. Eu te darei a China. Você vai governar sobre a China. E aquilo cresceu aos olhos daqueles homens do imperador japonês. E o que aconteceu? Eles conseguiram chegar com fragatas bem próximo a Pearl Harbor. E com aqueles aviões, eles aniquilaram aquela base militar. Aniquilaram. E o que aconteceu, gente? Veja, ali naquela situação, eles atingiram o cerne, o centro da nação americana, que achava que era intocável. Mas por que eu estou falando tudo isso? O que tem a ver com o texto de Pedro? Tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você. Gente, nós vivemos em plena guerra. Plena guerra. Mas que guerra é essa, pastor? A guerra contra o inimigo das nossas almas, como diz Pedro, o diabo, que é o inimigo das nossas almas. Muitas vezes nós estamos vivendo com as nossas guardas baixas. Gente, isso não quer dizer que a gente deva ser neurótico. Não. Mas a gente sempre tem que estar preparado. Sempre tem que estar ávido, pronto para a guerra. Pronto para a guerra. Nós nunca sabemos o que pode acontecer daqui a 5 minutos. Então nós devemos estar prontos. Aqueles moços, aqueles jovens americanos, aqueles 2.000 e pouco que morreram, perderam sua vida porque não estavam preparados. Morreram porque não estavam preparados. E nós não podemos ser pegos distraídos, ou ser pegos despercebidos ou despreparados. A guerra é real, gente. Nós temos vivido em dias em que grupos radicais no mundo têm perseguido nossos irmãos. Grupos radicais têm matado, têm decapitado. Isso é novidade para nós, gente? Não. Não é novidade. Não é novidade. Lá atrás, o Império Romano já fez isso. Há um lugar chamado Coliseu na Itália. Hoje tem só um pedaço dele lá. Mas aquele lugar era uma arena muito grande. Feita para quê? Para divertir o povo. A filosofia do pão e do circo. Eu vou encher a barriga do povo e vou dar divertimento para eles. E eu sempre vou governar sobre o povo. Diferente de hoje, o pão e o circo continuam os mesmos. O que mudou foram os palhaços que governam essa palhaçada. Não mudou nada. Continua a mesma filosofia. Mas o que aconteceu? Quando Roma percebeu a gravidade que era o império ser abalado por um homem com 12 seguidores, eles começaram a perseguir. Gente, a história conta essas situações. Nossos irmãos tinham que lutar contra leões. Deixavam leões dias e dias sem comer. E levavam nossos irmãos para aquelas arenas. E soltavam os leões. Soltavam os leões. A gente estudando a história, a gente vê que algo intrigava demais aquelas pessoas que faziam isso. Porque todas as pessoas que estavam mortas estampavam um sorriso. Por quê? Porque tinham certeza de onde estavam indo. Irmãos nossos foram queimados vivos na fogueira. E por que eu estou falando tudo isso? Ô pastor, hoje você está dramático. Não. A palavra que nós lemos em Pedro fala sobre isso. Não fique pensando que só você sofre. No versículo 5, deixa eu ir na ordem para não perder aqui. No versículo 5, primeiro ponto, submissão à liderança, submissão aos mais velhos. Submissão aos mais velhos. Aqui nós temos um segredo, gente. Aqui nós temos um segredo. Muito simples e muito básico dentro do reino de Deus. O reino de Deus tem um rei.
O reino de Deus tem um rei. Não quer dizer que a gente é escravo desse rei. Não, não, não. Nós somos filhos do rei. Mas existem coisas que estão postas em ordem. Tem muita gente sofrendo hoje porque não sabe se submeter. Não se submete de jeito nenhum. Não quebra a dura cerviz, não quebra. É duro de lidar. Fala para ele, olha, é assim que você deve seguir. Dá as costas para aquela pessoa, ela vai e faz totalmente ao contrário. Por quê? Porque no coração dela ela diz assim, como aconteceu lá com Moisés. Quem ele pensa que é? Só acha que Deus fala com ele sozinho? Não, né? Deus fala comigo também. Então eu não vou me submeter. Aí o que acontece? Você vai ficando vulnerável. 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 Segunda coisa, lá no versículo 5b, no 5b mesmo. Fala sobre a humildade. Para você se submeter, você precisa ser humilde. O versículo 5 fala sobre isso, que Deus dá graça ao humilde, mas abate o soberbo, não é verdade? Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Todos nós temos soberba para vencer. Todos. Ninguém está imune disso. Ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A soberba é só você que tem a chave para curar dentro do seu coração. Eu posso orar 1 milhão de vezes por você. Não vai adiantar. Você mesmo tem que abrir mão da soberba. Você mesmo tem que abrir mão do orgulho. E eu vou dizer para você, é terrível isso. Terrível. Porque a gente vai ficando paralisado. A gente vai parando, né? Vai ficando sem força. Vai ficando sem força. E o inimigo, nesse versículo fala sobre isso. Que o inimigo está ali, em derredor, buscando quem ele possa derrubar. O inimigo estava acordado. O inimigo estava preparado. Quem não estava preparado? Quem foi atacado. Ou seja, os japoneses fizeram um planejamento minucioso daquele ataque. Extremamente organizado, como é da cultura oriental. E eles alcançaram êxito. Gente, aqueles pilotos daquele avião da marinha japonesa eram chamados de kamikaze. Por quê? Acabavam as bombas, o que eles faziam? Eles não voltavam para o porta-avião. Se eles estavam vendo que havia possibilidade de vencer a batalha, eles jogavam o avião em cima do inimigo e morriam. Morriam. Isso é estratégia de guerra, gente. Isso é estratégia de guerra. Às vezes nós vamos precisar jogar o nosso avião. Pastor, mas nós vamos morrer? Se preciso for, sim. Qual é o nível do teu amor por Jesus? A ponto de dar a sua vida por Ele? Se precisar, nós vamos ter que fazer isso, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Versículo 7 trata de um assunto que é muito comum nos nossos dias hoje. A ansiedade. Lança sobre Ele toda a vossa... Porque Ele tem cuidado de vocês. Meu Deus do céu, como é fácil nos nossos dias nós vivemos debaixo desse domínio da ansiedade. É ou não é verdade? É ou não é verdade? O que nos deixa ansioso? Um de cada vez, calma. O que te deixa ansioso, Jean? Expectativa do futuro. E você, Paula? Hã? Ah, você que falou para ele? Ah, então vamos virar para cá. Meu amor, o que te deixa ansiosa? Do quê? As contas, né? Não, mas eu estou falando, as contas. Vamos ser específico. Michele, o que te deixa ansiosa? Do quê? Você está com uma situação no colo aí. Ah, ok. Isso pode te deixar ansiosa, né? Sobre o futuro dela. Da Sophie. Aqui no meio.
Amanda, o que te deixa ansiosa, filha? E não consegue. Meu Deus do céu. Isso acho que é um problema do DNA feminino, né? A Doca tá se escondendo lá para não falar. Ó. Aleluia. Barbudo, o que te deixa ansioso, filho? Às vezes só amanhã. Você viu como nós somos ansiosos? Por que nós somos ansiosos, gente? Eu vou explicar algumas coisas que acontecem que deixam a gente ansioso. Um exemplo. A mídia nos bombardeia o tempo todo com propaganda sobre alguma coisa. Por exemplo, o teu carro, apesar de ser um pouquinho mais usado, qual é o propósito dele? Te levar para lá e para cá. Mas veja uma situação. Você olha lá na televisão uma propaganda de um carro novo e você olha na garagem o teu carrinho velho. O que vai acontecer se aquilo vir para o seu coração? Você vai ficar ansioso. Por quê? Eu preciso trocar de carro. Eu preciso de um carro novo. E a gente vai ficando ansioso. O grande problema disso é que conseguimos o carro novo. A ansiedade muda de endereço para outra coisa. Vocês já perceberam que a gente nunca está tranquilo? Sempre estamos ansiosos por alguma coisa. Ela só muda de necessidade essa ansiedade. Hoje era o carro, amanhã é a bota que eu vi. Ai, aquela bota era maravilhosa, meu amor. Eu preciso comprar ela. Porque ela combina com aquela bolsinha. Agora no inverno. Ai, aquela jaqueta é maravilhosa. E a gente vai mudando a ansiedade. O homem, por exemplo. O que deixa o homem ansioso? É a necessidade de cuidar da casa direito. Mas o que a palavra diz aqui em Pedro? Lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. A ansiedade é falta do quê? Falta de fé. Quando a gente é muito ansioso, é porque a gente é muito incrédulo. É muito óbvio isso, gente. Muita ansiedade, nenhuma fé. Muita fé, muito pouca ansiedade. Por quê? Porque a gente confia no Deus que a gente serve. Eu já contei algumas experiências nossas para vocês. De quando o Caio era bebê, que eu fui mandado embora do trabalho e não tinha mais nada em casa. Gente, eu não vou dizer para você que aquilo não me abateu. Abateu muito, gente. Tinham dias que eu queria morrer, sabia? Pedi para Deus, me leva embora, não tenho propósito nenhum de estar aqui vivo. Se isso tivesse acontecido, vocês iam perder o privilégio de me conhecer. Você viu como o propósito de Deus é muito maior? Muito maior. Hoje eu posso estar aqui com vocês, compartilhando dessas minhas histórias. Mas um dia foi muito terrível mesmo, no sentido literal. Abrimos os armários e fizemos a última provisão. E a Jane falou mesmo, esta é a última provisão. Por dentro, eu sentia muita paz. Muita certeza. Por fora eu estava apavorado com aquilo, porque eu sou o pai. A provisão está sobre minha responsabilidade. Mas o que eu fiz? Vamos orar e agradecer por esse alimento. E confiar que Deus pode fazer. Demorou, isso era na hora do almoço. 4 horas da tarde, gente. Toca a campainha do interfone do nosso apartamento que a gente morava. E vem a minha irmã com um pedido de compra. Tinha coisa que a gente nunca tinha comprado. E a gente ganhou. Então, gente, lança sobre mim, Deus fala, a tua ansiedade.
Se a tua necessidade é de pão, lança sobre Jesus. Ele vai te dar o pão. Se a tua necessidade é de roupa, lança sobre ele, ele vai te dar. Rafael contou um testemunho lindo agora há pouco. Lindo, lindo. Gente, como eu amo esses testemunhos. A gente acha às vezes que é tão pequena essas coisas, mas são nessas coisas que Deus quer nos abençoar. Ele falou para mim assim, daquele jeito assim, ô pastor, estava mesmo pensando em comprar uns terninhos novos, mas daí um abençoado me semeou na vida aí 5 ternos completos e mais 2 calças. Gente, quem que fez isso? Foi o vizinho? Foi Deus. Foi Deus. Sempre é Deus que move o coração. Sempre. Você é sempre um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Então não seja ansioso. Não seja ansiosa. Confie em Deus. Pedro viu aquele homem vindo, e os apóstolos também, e disseram, é um fantasma. Aí Jesus disse, não, calma, sou eu. Pedrão disse assim, se é o Senhor então, manda eu ir aí, Jesus. Jesus fala o que para ele? Pula, nego. Jesus Catarina, né? Oxi, não, como é que é? Oh, tá tolo, nego, pula. Esse é o Jesus Catarino. Jesus Baiano, oxe, meu rei, vem logo. O Jesus Paranaense, como é que seria? Meu Deus do céu, Pedro, venha de uma vez. E o Jesus Carioca, isso aí, Pedro, nasceu no mar, venha, filho. Esse é Jesus. Ele fala pra gente como a gente entende. Por que eu estou brincando com vocês? Porque ele vai falar no nível que você entende. Se você entende assim, é assim que ele vai falar contigo. Lá no profundo do teu coração. E você vai ter certeza que é ele quem está falando. Pedro foi. Começou a andar. Quando ele estava olhando para Jesus, ele disse, uau! Tô surfando sem prancha, velho. Olhou para os apóstolos assim, uhul! Aloha para vocês. Estou em cima das ondas. Mas daí o que aconteceu? O vento começou a soprar contrário. E a ansiedade chegou no coração do Pedro. Ansiedade do quê? De se afogar. É interessante esse texto. Pedro não sabia nadar, ele viveu inteira a vida dele no mar como pescador. Ele sabia nadar. Mas ele ficou ansioso. Porque ele começou a afundar. Jesus pega ele, segura e fala para ele. O que Jesus falou para ele? Quem lembra? Homem de pequena fé. O que move a gente a andar sobre as águas? Jesus ensinou. A fé. A fé. A fé vai fazer você dar passos gigantescos. Gente, nós estamos hoje aqui, o Hito sabe disso. Nós estamos hoje aqui pela fé nesse lugar. Vocês não viram ainda o outro salão, alguns. Mas quando a gente terminar aquilo, a gente quer deixar lindo lá. Mas tudo andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Crendo na promessa que nós havemos de alcançar. Amém? Então não seja ansioso. No versículo 9. Não ache que só você sofre. Por que tem gente que está frio, desanimado, indo embora, não vindo mais para a igreja? Porque esqueceu que estava em guerra. O inimigo atacou, alvejou a vida dela. E ela começou a sentir-se a mais sofredora do mundo. Ai, só eu é que sofro. Ninguém sabe da minha história mesmo. Eu sou tão triste. Só eu apanho, só eu sofro. Meu Deus do céu, gente. Paulo fala que olha o que aconteceu com aquele homem. Ele foi chicoteado algumas vezes. Ele sofreu naufrágio. Ele foi preso. Ele foi apedrejado. À beira da morte chegou.
E ele fala que isso eram leves e momentâneas tribulações. Pergunto para você, você já foi apedrejado alguma vez na vida? Você já foi preso? Você já levou chicotada? Será que nós sofremos como aqueles homens sofrem? Será? Às vezes nós não sofremos como eles. Mas qual é o problema, gente? Qual é o nosso problema? Nós pensarmos somente em nós. Na minha dificuldade, no meu problema, a minha vida. Isso é um pensamento muito pequeno, gente. O propósito da nossa vida também é servir ao próximo. Quando a gente começa a servir o outro, a gente começa a ver quanta coisa a gente já superou. E a gente pode ajudar os outros. A gente pode atender os outros com tanto amor. Por isso que a gente tem dentro da visão da igreja o discipulado 1 a 1. Porque daí você consegue ajudar o teu irmão. Cuidando dele, atendendo. Tem coisas que você já venceu e pode com autoridade ensiná-lo a vencer. Tem coisa que você ainda não venceu e juntos vocês vão caminhar para vencer. Deus não perde nenhuma oportunidade. Então não pense que só você sofre. Não ache que só você é sofredor. Coitadinho de mim. Esse espírito é maligno de autocomiseração. Você já viu uma pessoa com esse sentimento? Normalmente ela veste uma roupinha que é apertada demais. Não serve para ela. Deus tem roupas novas, roupas de príncipe, de princesa, para você vestir. E às vezes você está vestido com essa roupinha que não te serve. Não te serve. Quem já tentou pôr um sapato no pé que não cabia? O que acontece com os dedos, né? Meu Deus do céu. São 2 lugares que machucam quando o sapato é apertado. São os dedos da frente e o calcanhar. Tira o sapato, tá aquela bolha assim, né? Lá no calcanhar. E andou o dia inteiro com o sapato ainda, né? Comprou, achou que era bonito, não servia. Só tinha aquele número e comprou. Por que eu estou falando isso? Use o sapato certo para você. Use a roupa de campeão. Use essa roupa de vencedor. É essa roupa que Deus nos deu. Vestes novas, vestes de alegria. Ao invés de cinza, ao invés de tristeza, vestes de louvor. Vestes de adoração. Adore a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó. Você está triste? Ore. Você está abatido? Cante louvores. O louvor e a adoração, gente, é o mais alto nível, mais alto de batalha. A oração é importante, o jejum é importante, mas são níveis. Mas o mais alto nível é a adoração. A adoração. Por quê? Porque ela é que traz para a terra a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. Lá no tabernáculo de Moisés, quando os sacerdotes preparavam a adoração, a presença de Deus, a glória de Deus vinha e o fogo consumia o altar. Você quer o fogo de Deus? Santifique sua vida e o adore. Santifique sua vida e o adore. Adore mesmo na dor, mesmo na dificuldade. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, eu estou enfermo. Adore. Deus se alegra disso. Pastor, eu estou endividado. Adore. Deus se alegra disso. Pastor, meu esposo, minha esposa estão fora da igreja. Adore pela tua vitória. Deus se alegra disso. Deus se alegra disso. Davi era uma pessoa extremamente usada por Deus. E a palavra de Deus fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque com a harpazinha dele, ele abriu os céus e a presença de Deus vinha. Pastor, mas eu não toco instrumento nenhum. Mas você tem a sua voz, que é o instrumento que Deus te deu. Pastor, mas você não sabe como eu sou desafinado.
Deus não ouve afinação, gente. Deus não ouve afinação, Ele olha o coração. E Ele cheira teu coração e a tua vida, a tua intenção. Aquilo chega para Ele como um cheiro suave. Quer um exemplo? Às vezes os vizinhos estão fazendo churrasco, não é? E daqui a pouco a fumacinha chega, não é? Como é bom sentir o cheiro do churrasco, principalmente quando o churrasco é dos outros, né? Você faz assim, ó. Tá boa a janta hoje lá no vizinho, né? A nossa oferta chega assim para Deus, como um cheiro suave. Deus se alegra e faz assim, ó. Muito me alegra o coração receber essa adoração do meu filho. Muito me alegra. Então, se você está triste, adore, querido. Adore intensamente. Adore sem medo. Sabe, eu fico maravilhado de ver algumas pessoas. Por exemplo, eu não sei cantar. Mas põe lá uma música no CD, ou põe no YouTube, ou põe em qualquer lugar e canta junto. Cante junto, gente. Cante junto mesmo. Tem problema. É lindo isso. Adore junto. Deus se alegra disso. Deus se alegra. A palavra de Deus diz que esses sofrimentos são comuns para todo o povo de Deus na terra. Todos nós sofremos, gente. E eu tenho certeza que a maior ferramenta de tratar a nosso caráter é o sofrimento. Porque quando nós estamos bem, nós ficamos numa boa, não precisamos de nada. Mas quando nós sofremos, nosso caráter é tratado. Nosso caráter é moldado. Nosso caráter é transformado. De acordo com a palavra de Deus. No versículo 10, fala de uma certeza que nós podemos ter. Que certeza é essa? A certeza da plena vitória. Vocês estão aí, não? Eu vou repetir. No versículo 10, nós temos a certeza da plena vitória. Agora vocês estão aí. Lembra do soldado despreparado? Sejam ávidos para responder aquilo que Deus tem posto sobre fé em vocês. A certeza da vitória é plena, gente. Nós havemos de vencer. Às vezes nós olhamos para o sucesso do ímpio. E a palavra de Deus diz o seguinte: o sucesso do ímpio é temporário. É passageiro. É efêmero. Não se espelhe nisso. Mas o sucesso do justo é eterno. O sucesso do justo é eterno. Eterno. Nós almejamos a eternidade, gente. Nós almejamos o céu. Nós havemos de viver muitos anos ainda nessa terra. Mas o nosso alvo e o nosso objetivo é o céu. E para isso nós precisamos empenhar a nossa vida. Eu quero ir para o céu. Estar com Jesus. Ser recebido por Ele. Essa semana eu vi um testemunho, gente. Duro testemunho. Duro. Uma senhora de uma igreja faleceu, mas antes dela falecer, ela ficou enferma. E isso eu quero ministrar ao seu coração hoje. É um momento de cura isso. Cura. Essa mulher foi internada e ela havia brigado com o esposo dela. E quando ela estava indo para o hospital, o esposo correu para ela e falou: meu amor, eu preciso resolver com você essa situação, vamos conversar. Ela falou para ele assim: não, eu vou para o hospital e depois nós conversamos. Agora não quero falar com você. Essa mulher foi para o hospital, o quadro se agravou e ela morreu.
E essa irmã que contou esse testemunho, olhe isso, gente, presta atenção nisso. Estava no velório daquela irmã. E muitos estavam glorificando a Deus, exaltando a Deus pela vida da irmã. E Deus falou para ela, ela não está comigo. Ela não está comigo. Logo, ela se perdeu por falta de perdão. Por falta de perdão. Quero dizer para você hoje, terminando essa mensagem, não trave ninguém na sua vida. Se existe alguém para você pedir perdão ou perdoar, corra. Corra. Se humilhe, que Deus vai te exaltar. Você não sabe da minha situação? Eu não vou pedir perdão, eu não estou errado. Quem tem que pedir perdão para mim é ela. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz ao contrário, se humilhe e Deus vai te exaltar. Tem muita gente morta dentro da igreja porque não perdoa. Tem muita gente que sai da igreja porque não perdoa. Alguém fez algo de errado e ela não perdoou e foi embora. Foi embora. Essa palavra de Deus de hoje, de Pedro, fala sobre isso. Nós estamos em plena guerra. Se você não sabia que você está em guerra, estou te avisando hoje. Você está em guerra. E a guerra é contra o mal, contra o diabo e os seus demônios. Contra as hostes malignas que querem te destruir. Ele imita um leão, ele ruge como um leão, mas ele não é o leão. Nós servimos ao leão verdadeiro, que é o leão da tribo de Judá. Então, se nós estivermos com Deus, Ele não pode nos tocar. 2 situações, gente. 2. O inimigo só vai poder agir na nossa vida. Primeira, se Deus permitir. Olha o livro de Jó. Jó tinha pecado? Não. Foi Deus quem permitiu. Para testemunho das pessoas que estavam em volta. E a segunda situação. E aqui, tome cuidado, meu querido. Pecado. Pecado. Confesse teu pecado para o seu discipulador e deixe. Porque se você não fizer isso, o diabo tem legalidade para agir na sua vida. Às vezes nós vivemos em lutas interiores sem saber por quê. Mas é por causa de pecado. Pecado. O pecado nos afasta de Deus. E nos aproxima de quem? Do diabo. Se afastou-se de Deus, próximo de quem você vai ficar? É óbvio, gente. É óbvio. E eu sempre tenho dito, se o pecado for confessado, ele está na luz. Se está na luz, está onde? Na cruz. E já foi pago. O diabo pode vir te acusar daquilo, mas você vai dizer, está confessado. Está na cruz. Já foi pago. Amém? Eu queria concluir essa ministração, dizendo para você, olhe para dentro de você, sonde o teu coração. Nós temos mania, gente, de estar às vezes na igreja e dizer assim, olha só, meu Deus do céu, essa palavra de hoje era para o Juquinha. Pena que ele não está aqui. Meu Deus do céu, essa palavra era para Mariazinha. Pena que ela hoje não está aqui. Sabe o que é isso? Orgulho seu. Deus não fala com ausente. Deus fala com presente. Se você está aqui, é porque era para você essa palavra. Receba no seu coração todas as armas que você precisa para essa guerra. Todas as estratégias que você precisa para guerrear
contra o diabo. O diabo é inimigo de Deus? Não. Deus não tem inimigo. O diabo é o nosso inimigo. Meu e seu. Meu e seu. Deus é tão alto, tão alto, tão alto, que ninguém consegue chegar nele. Por isso que ele é Deus. E é a esse Deus que eu e você servimos. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quero orar por você. Senhor, aplica ainda, Deus, aquilo que o Senhor tem para aplicar nos nossos corações hoje, Deus, através dessa palavra. Espírito Santo de Deus, vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Abre nossos olhos. Aquelas portas que ainda estão abertas na nossa vida. Para ações malignas, Pai. Que possamos, em nome de Jesus, confessar, ó Deus, deixar. E, Senhor, fechar essas portas, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a entender que a guerra é real, ó Deus. Que a guerra é verdadeira. Mas que nós já somos mais do que vencedores em todas essas coisas, Pai. Fala ainda ao coração dos meus irmãos aquilo que precisa ser falado. Toca na vida deles, eu te peço. E completa essa obra que o Senhor começou agora com essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém?